Nesse vídeo nós vamos explorar novamente o Conversor Book, trazendo mais algumas informações em relação ao controle desse conversor. Complementando, nós vamos trabalhar com um indutor real, onde a gente tem uma resistência em série, e um capacitor real, que também apresenta uma característica resistiva em série. Esses resistores em série do capacitor indutor determinam a resposta de frequência do sistema de uma maneira mais realística. Então, para isso, a gente vai utilizar a função de transferência do conversor Book, está aqui do lado direito. Essa função de transferência é da tensão de saída em função do duto saída. Então, nós vamos explorar essa função de transferência. No numerador, a gente tem a função de primeira ordem, que se destaca a resistência em série do capacitor. No denominador, a gente tem um sistema de segunda ordem, que também está levando em consideração a resistência RL do indutor, a resistência RSE de série do capacitor. Vamos explorar também o controlador do tipo 3. Então, esse controlador do tipo 3 ele tem uma função de transferência. No numerador, ela possui dois zeros. Então, esse sistema ele vai acrescentar dois zeros e dois polos. Então, é uma das características desse sistema do tipo 3 é acrescentar dois zeros e dois polos. Com isso, a gente consegue ter um avanço de fase de até 180 graus. E um polo na origem, que vai garantir um zero, vai garantir um offset zero do sistema rapidamente com esse polo na origem. Então, nós transportamos tudo isso para um algoritmo no Octave. A gente trouxe todas essas variáveis do sistema, frequência de chaveamento 50 kHz. A gente já tem, a gente vai trabalhar com uma frequência de cruzamento para esse conversor de 5,36 kHz, assim, tomando como um padrão em torno de 1/10 dessa frequência de comutação. A gente fez o cálculo, né, desse capacitor indutor, conforme já foi visto, 3,33 e 0,5 microfarad. Então, nós temos um ciclo de trabalho para esse conversor da razão 2T, 0,67. Então, transportando aquela função de transferência para o Octave, a gente tem um G. Então, está aí a função de transferência para o Octave. A frequência natural ela é determinada por 1 sobre 2π raiz de LC. Nós vamos calcular também essa frequência natural do sistema. Essa frequência natural está em torno de, já está calculada, 3.900 Hz. Então, a frequência do nosso compensador ela vai estar em 5.360, acima dessa frequência natural. É importante fazer sempre essa análise. Então, ao gerar o diagrama de Bode desse conversor, a gente vai verificar que nessa frequência de cruzamento, 5.360, a gente tem um ganho de menos 50,9 e uma fase de menos 180. E a gente vai querer que o controlador, ao final, dê uma margem de fase de 60. Então, a gente pode gerar aqui o diagrama de Bode, só para a gente visualizar um pouco como é que se comporta entrou aqui o lugar das raízes, eu vou tirar o lugar das raízes, a gente vai ver mais ao final. Então, como é que se comporta esse diagrama de Bode do conversor Book? Então, a gente tem essa região anterior, a gente tem a frequência natural do circuito, então nós temos essa região de baixa frequência com ganho de 50 dB, e nós temos aqui a região onde você vai ter a queda de 40 dB por década. Então, nessa região da queda, nós temos uma fase em menos 180 graus. Então, nós temos a fase em menos 180 graus e depois ela vai ter uma resposta para menos 90 graus, uma resposta mais indutiva para menos 90 graus. É a função característica.
Então nós vamos situar nosso controle aqui, pouco após a frequência natural. Determinada essa fase, nós vamos trabalhar com as equações do controlador tipo 3. Então não é o objetivo desse vídeo a gente trabalhar essas equações do controlador tipo 3, até porque não daria tempo da gente dissecar, mostrar todas elas. Mas é importante verificar o avanço de fase necessário. Então, o avanço de fase é a margem de fase que eu estou desejando para o sistema de 60 graus, menos a fase do sistema, que nós temos a 180 graus, menos 90. Então, esse avanço de fase necessário deu 150 graus. Ora, o sistema, para ser estável, ele vai ter que avançar 150 graus. Se a gente usasse um conversor do tipo 2, ele só avançaria 90 graus. Então, esse sistema demanda um controlador do tipo 3, que permite esse avanço de fase de 150 graus. Então, determinamos o K, o fator K. O fator K vai determinar a posição desses polos e zeros do controlador. O ômega do zero vão ser os dois polos iguais. O ômega P vai ser os dois zeros iguais. A gente observa que o ômega Z vai estar uma razão K1 da frequência de cruzamento, e o ômega C vai estar uma multiplicação K1 da frequência de cruzamento. Então, eles vão ter esse posicionamento de acordo com K1. O ômega PO é aquele polo da origem, que vai determinar o nosso zero offset. E o ganho da meia banda, que vai ser o ganho desse controlador, justamente no ponto médio dele. A gente vai transformar tudo isso em radiano e vai passar aquela função de transferência do controlador que a gente já viu. A gente vai gerar aqui no T essa função T, que vai ser a função de transferência do controlador. A gente vai determinar também o ganho dessa função de transferência do controlador, que esse ganho vai ser usado lá no PC. Então, feito isso, a gente já pode mostrar, o diagrama de Bode desse compensador tipo 3. Então, ele é caracterizado por essa fase que vai ter uma fase simétrica aqui, que vai ter um ponto de máximo, que vai ser justamente em 60 graus. Então, ele dá esse avanço de fase máximo na frequência central, que foi escolhida de cruzamento. Nessa frequência de cruzamento, ele vai ter o ganho oposto ao ganho da planta. Então, a planta tem menos 50,9, ele vai dar 50,9 de forma a zerar até 0 dB nessa frequência central do controlador. Vamos analisar a resposta de malha aberta desse sistema. Então, as margens de malha aberta do sistema. Então, em malha aberta, a gente observa que nós vamos ter a margem de fase de 60 graus, que foi o que foi programado, para uma margem de ganho de 30 dB. Então, com essa margem de fase e essa margem de ganho, o sistema ele é estável pela teoria de margem de fase e margem de ganho. Vamos também mostrar aqui o step. Vamos dar um step nessa planta. Que a gente mostra que a planta vai tender ao valor 1 muito rapidamente, muito mais rápido que 0,05 segundos, que é o desejável. E vamos mostrar também o lugar das raízes. O lugar das raízes, o R-locus, ele permite verificar se o sistema, de fato, ele só tem polos do lado direito da planta. Então, a gente pode observar aqui que esse sistema, todos os polos estão do lado esquerdo do nosso eixo. Então, com isso, a gente sabe que esse sistema ele é estável. Então, eu vou finalizar essa parte
do vídeo e nós continuamos com essa simulação no PSIM.